Fala pessoal, tudo tranquilo? Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou o professor Vasco, professor de Física aqui do curso Caxias. Sou o professor dos preparatórios para a turma de SpaceX e para a turma de EAR. E nesse vídeo vamos tecer comentários sobre a última prova da EAR realizada agora no segundo semestre de 2021. Prova que foi realizada há pouco e uma prova que está bem dentro do padrão, segundo a prova da EAR, uma prova bem tranquila, uma prova sem muitas dificuldades e uma prova com uma resolução bem direta de física, tal qual é a prova da EAR. Para começar, pessoal, a comentar essas questões aqui, a gente organizou essas questões de um jeito que fique bem fácil de fazer a avaliação, a interpretação dos conteúdos. A primeira questão que a gente tem aqui para comentar, a questão de número 74, dava a curva de aquecimento da água, né? Ele falava aqui a amostra de água, curva de aquecimento da água, né, gente? E aí, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Que eu tenho na faixa A, na região A, estado sólido, na região C, estado líquido, e na região E, estado de vapor. Na faixa B, nós temos uma mudança de estado, porque a temperatura ela se manteve constante. Na faixa D também uma temperatura constante, então aí também nós temos uma mudança de estado. Eles querem que a gente pegue a curva de aquecimento e relacione com um diagrama de fases. Esses gráficos que vocês estão enxergando aqui, pessoal, são os clássicos diagramas de fases, né? E nesse diagrama de fases, o que a gente tem que lembrar? Pessoal, olha só, eu tenho aqui para cá, né, dessa retinha e dessa curva, nós temos aqui o estado sólido, nós temos aqui o estado líquido e nessa região aqui o estado de vapor, né? Então, automaticamente, o que a gente tem que ver? A gente tem que achar estas faixas aqui dentro destes gráficos aqui. Agora, olha só que curioso, ó. A gente tem que lembrar, pessoal, que o encontro dos três gráficos é o chamado ponto triplo. O ponto triplo é onde a gente encontra uma condição de pressão e uma condição de temperatura, na qual a gente tem os três estados de forma simultânea, né? E a gente não tem aqui, nesse gráfico, os três estados de forma simultânea. Então eu já elimino automaticamente esse aqui, ó. Já vou eliminar, tá beleza, gente? Olha só. Aqui está dizendo que ó, o ponto C é a transição do estado sólido para o estado de vapor. Não temos isso, né, gente? Não temos isso. Esse gráfico aqui está dizendo que a letra C é o estado triplo, né? O ponto triplo, não temos também. Eliminamos esses dois e agora ficamos com estes dois aqui. Gente, na faixa A, estado sólido, né? Então, nós temos, ó, faixa A, estado sólido, água abaixo de 0 graus. No ponto B, passagem do estado sólido para o estado líquido, que nem tá aqui no nosso gráfico. Entre B e D, faixa líquida, beleza? No D, passagem do estado líquido para o estado de vapor, uma questão bem tranquila, né? E enquanto lá na faixa E, nós temos o estado de vapor. Fechou, gente? Então, automaticamente, a gente tem como resposta certa letra C. Questão bem prática, questão bem boa, bem tranquila de resolver. Tá beleza? Vamos seguir, gente, então. Próxima questão, questão 74. A questão 74 falava sobre os tipos de onda, né? O famoso espectro eletromagnético. Uma questão teórica, uma questão bem simples da teoria de física moderna, da teoria de ondas eletromagnéticas, da classificação das ondas conforme for a frequência delas, né? Esse famoso espectro eletromagnético. E aí fala, dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que descreve corretamente os conceitos físicos envolvidos na classificação do espectro. Essa questão era bem simplesinha, gente, e eliminava ela sem muito conhecimento aprofundado de ondas eletromagnéticas. Na verdade, era uma questão onde cada uma das alternativas
eu via que tinha um ponto errado. Por exemplo, na letra A, dizia que as ondas de rádio, né? Onda de rádio é uma onda eletromagnética, e aqui fala, ó, necessitam de um meio material para se propagar. Não, onda eletromagnética é uma onda que se propaga no vácuo, né? Não precisa de um meio material para se propagar, porque vem da união de campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si, na qual estava dito isso na letra D, tá, pessoal? Letra D era a alternativa que tinha somente análises corretas sobre ondas eletromagnéticas. Tá beleza, gente? Uma questão bem prática, uma questão bem fácil, bem simples, dentro do nosso programa de questões da prova da EAR. Na sequência, gente, nós tínhamos a questão 75, que era uma questão sobre lançamento oblíquo. E a questão de lançamento oblíquo, sempre é curioso a gente tomar cuidado com a análise dos vetores velocidade, né? Isso é uma coisa que é muito revisada aqui no curso Caxias, que a gente avalia o movimento na horizontal, a gente avalia o movimento na vertical, então tinha que tomar cuidado com isso. A questão queria que a gente fizesse avaliação das velocidades, né? A velocidade resultante da composição das velocidades vertical e horizontal. Como o ponto B e o ponto C, eles estão exatamente na mesma altura, ele fala aqui em cima, então a resultante de subida é igual a resultante de descida entre o ponto B e o ponto C. E aí, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Quando tá lá no ponto A, lá o ponto mais alto, a componente vertical ela é 0. A gente tem apenas a velocidade horizontal. E aí, essa velocidade ela é menor do que a resultante no ponto B e do que a resultante no ponto C. Aí alguém poderia pensar assim, Vasco, eu tenho dificuldade com isso. Se eu não tenho os valores, de que outra forma eu posso ter essa certeza? Princípio de conservação da energia mecânica. À medida que o corpo ganha altura, o que ele vai perder? Velocidade. Então, automaticamente, nós temos no ponto B e no ponto C velocidades iguais, e no ponto A a velocidade é menor do que B e é menor do que C. Então, uma questão bem básica, uma questão bem clássica, né? Sobre lançamento oblíquo, onde eu tinha que fazer apenas avaliação de velocidade. Uma questão muito fácil, uma questão muito boa da prova da EAR, né, gente? E aí, na sequência, nós temos a questão de número 76. Essa questão 76 é uma questão que envolve sobre análise de física moderna, na qual, no nosso curso de intensivo, tomamos um tempo falando sobre isso. O que a gente falava em aula? Que a onda, ela transporta energia que é diretamente proporcional à sua frequência. Quanto maior a frequência, mais energia. Beleza. Quer dizer, então, que quanto maior a energia, maior a frequência? Lembrem que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Maior frequência, menor comprimento de onda. Então, toda onda que libera mais energia, que transporta mais energia, automaticamente vai ser uma onda de menor comprimento. E aí ele quer nessa questão que a gente faça uma análise exatamente disso. Se com 5.800 Kelvin de temperatura, o corpo libera uma radiação de 500 nanômetros, quando tiver com a temperatura de 500, qual que vai ser o comprimento de onda? Gente, uma questão bem básica, que daria pra gente fazer por uma regrinha de 3 bem simples. Se 5.800 libera 500, 500 Kelvin vai liberar X. Como são características inversas, só aplicar nessa regrinha de 3, e aí a gente acha automaticamente qual que é esse comprimento de onda. Um cuidado. Quando a gente vai fazer essa questão, ele pede a resposta em nanômetros, tá? E quando a gente vai fazer o cálculo em nanômetros, a gente vai achar a resposta aqui em nanômetros direto. Cuidado, a gente acha direto. Porém, todavia, no entanto, a gente não acha direto nessas bases 10 aqui. Então a gente tem que fazer um ajuste da nossa base 10 para poder chegar nas alternativas que eles pedem. Então uma questão muito boa, onde o viés físico dela foi um viés bem exploratório sobre física moderna e automaticamente uma questão que tem também uma exploração muito boa de matemática. Beleza? Na sequência, gente, questão de número 77. A famosa questão dos tubos em U, né? Densidade vezes altura
igual a densidade vezes a altura. Eles falaram que uma coluna de mercúrio tem essa altura aqui, né? Num certo ambiente onde ela mede a pressão. Nesse mesmo ambiente, nessa mesma pressão, qual vai ser a coluna de água para fazer a medida dessa mesma pressão? Se a densidade do mercúrio tem essa altura, a densidade de água vai ter uma outra altura. E com isso a gente analisa, pessoal, diretamente pela análise dos tubos em U. Densidade do mercúrio vezes coluna de mercúrio, densidade vezes coluna, igual a densidade de água vezes a coluna, que é a nossa incógnita. Tranquilo? E aí a gente automaticamente achava a resposta direto nas alternativas, sem problema nenhum, que for análise matemática aí. Uma questão muito boa, que a gente até achava como resposta a letra C, era o 13,6 vezes 700 milímetros, né? Mas cuidado, ó, ali pede altura em metros de água e aqui está em milímetros de mercúrio. Então tem que tomar cuidado porque a gente vai no cálculo achar a resposta em milímetros. E daí eu tenho que tomar cuidado somente com essa conversão basicona. Mas uma questão muito fácil, uma questão clássica, uma questão reta, uma questão direta de física da prova de ar, sem muita enrolação, né, gente? Na sequência, pessoal, questão de número 78. Uma baita questão. Uma questão muito boa. Olha só o que ele falava. A quantidade de quilocalorias de um alimento é determinada em um calorímetro, onde a amostra do alimento é queimada e o calor transferido é medido. Exato. Aquelas calorias dos alimentos é quanto de energia aquele alimento libera quando ele é posto em combustão, né? Aí ele fala o seguinte: no caso de uma amostra de 5 gramas de um alimento, o calor por grama da amostra é transferido a meio quilo de água pura, colocada dentro do calorímetro de 0,1 kg de alumínio, 0,2 calorias grama grau Celsius, que compõe a parte interna desse calorímetro. Será em quilocalorias por grama igual a... Gente, o que nós fizemos aqui? Questão bem simples. A gente calcula qual é a quantidade total de calor que esse alimento liberou. Como? Quantidade de calor que a água recebe mais a quantidade de calor que o calorímetro recebe. Ele diz que os dois tiveram a mesma variação de temperatura, 55. Então a gente vai aplicar duas vezes a análise do MC∆T, o famoso calor sensível. Massa aqui de água, 500 gramas, calor específico 1, variação 55. Mais massa do calorímetro, que é 100 gramas, vezes calor específico 0,2, vezes a variação de temperatura 55. E aí a gente vai achar um valor total. Esse valor total é em calorias. Ele quer saber em quilocalorias. Então eu pego esse valor total em calorias e passo para quilocalorias. O que eu faço? Divido por 1000. E aí eu vou dividir por 5 gramas, porque eles querem saber quantos quilocalorias por grama essa amostra de alimento libera. Então, aqui nessa questão, o total de energia que vocês calculam aqui é 28.600 quilocalorias. Não, quilocalorias. 28.600 calorias. Isso vai dar 28,6 quilocalorias dividido por aqueles 5 gramas, automaticamente fecha os 5,72. Então, só um cuidado básico na hora final de fazer essa conversão do caloria para quilocalorias e depois dividir pelos 5, tá? Então, muito cuidado. Aí, gente, na sequência, questão de número 79. Uma questão muito peculiar, porque eu tinha que fazer aqui um pré-cálculo para mim poder fazer análise. Porque ele falava o seguinte: quando era aplicado no corpo uma força vertical que deixava ele totalmente submerso, o empuxo que ele recebia era de 50 newtons. Tá beleza? Automaticamente, eu consigo aqui achar uma relação densidade corpo e volume corpo. Consigo fazer essa análise, tá? E aí, gente, depois eu vou para a análise dos corpos flutuantes. Porque ele fala que o corpo tem
3 quilos, né, de massa é colocado dentro da água. E aí, automaticamente, pessoal, o que eu faço? Quando eu tenho aqui a massa do corpo, né, e eu acho a relação densidade vezes volume aqui, na questão do corpo submerso, né, empuxo, densidade do líquido vezes gravidade vezes volume de líquido deslocado. O que a gente acha? A densidade do líquido é a água, ele não deu, mas atribui 1 grama por centímetro cúbico, né? E aí a gente acha o volume de líquido deslocado, que é igual ao volume do corpo. E aí depois a gente vai para a análise de empuxo. Na análise de empuxo, né, corpos flutuantes, empuxo igual ao peso do corpo. Aí a gente vai abrir naquela frase clássica, né? O empuxo, densidade do líquido vezes volume submerso, igual a densidade do corpo vezes volume do corpo. E esse volume do corpo e volume submerso, tu abre em área da base vezes altura, né? Como as áreas são iguais, a gente vai achar a altura do corpo e a altura submersa. E o que eles estão pedindo aqui tem que ter cuidado, ó, porque a gente vai achar a fração submersa, mas ele quer a fração que está acima. Então, cuidado, porque tu vai achar nessa questão uma fração, por exemplo, uma fração 3/5 para a parte submersa, então o restante que falta para 5/5 é a parte que está imersa, que no caso vai ser 2/5. Então uma questão muito boa, mas que exigia um pré-cálculo na análise do corpo quando ele era empurrado, para a gente poder achar qual que era o volume de líquido deslocado, que automaticamente era o volume do corpo. Tranquilo? Questão típica de prova de empuxo, né, da EAR, e é uma questão peculiar porque questões de empuxo, quando eles fazem análise de medidas de duas situações, corpo submerso, depois corpo flutuante, eu tenho que comparar essas duas análises aí. Então a gente, em vez de fazer comparação, a gente já vai fazendo cálculo e vai achando respostas. Tá beleza? Boa questão, uma questão bem fundada, bem formulada, bem organizada da prova da EAR. Uma baita questão mesmo. E aí na sequência, gente, nós tínhamos uma questão de mecânica tradicional, questão de leis de Newton. E essa questão, para a gente fazer a resolução dela, era uma situação de equilíbrio. E aí, se eu tenho uma situação de equilíbrio, eu tinha que identificar as forças que eu tenho aqui, ó, neste carinha aqui, e analisar as forças que eu tenho no elevador. E aí, gente, qual que era a curiosidade? A curiosidade era a seguinte: aqui no carinha eu tenho força de tração, eu tenho força normal e força-peso dele. Aqui no elevador, o que eu tenho? Eu tenho força de tração, eu tenho força normal aqui, ó, para ação e reação, né? E eu tenho a força-peso do elevador. O que é igual tanto no carinha como no elevador? A tração é normal. A tração que tem aqui na corda é igual a essa força de tração. A normal que tem aqui, o chão do elevador empurrando ele, é a mesma força que ele empurra o chão. Então, como são duas forças iguais, automaticamente a gente conseguia dar resolução a partir da análise da resultante de forças igual a zero no carinha, resultante de forças igual a zero no elevador. Daí eu tinha em comum a normal e a força de tração. Igualando tudo isso, fazia uma álgebra bem básica, uma álgebra bem simples, e achava como resposta diretamente letra A. Bem tranquila a questão, bem básica, bem direta, muito boa. A questão de leis de Newton na prova da EAR é uma questão bem clássica, uma questão bem fácil de resolução, beleza? Na sequência, gente, questão de número 81. Essa questão 81, questão que é tradicional na prova da EAR, questão que fala sobre conversão de temperatura. Mas aqui tinha uma particularidade, porque ele pedia em graus Fahrenheit quanto que era essa faixa de temperatura, quanto que é essa variação aqui. De 5 a 60 é uma variação de 55 graus Celsius, tá? Essa variação de 55, quanto que ela equivalia na escala Fahrenheit? O que a gente poderia fazer nessa questão? Pegar os 55 Celsius e converter para Fahrenheit. Daí, no caso, era só multiplicar por 1,8, porque se a escala Celsius
tem 100 valores inteiros entre as referências, a escala Fahrenheit tem 180, né? Valores inteiros entre as referências. Então, se numa tem 100 e outra tem 180, uma é 1,8 vezes maior do que a outra. Tá, beleza. Aí, gente, outra particularidade aqui, outra forma de resolução. Eu poderia trabalhar um pouquinho mais. Quem não lembrava disso na prova, poderia fazer o seguinte: pegar os 5 graus Celsius e converter para Fahrenheit, pegar os 60 graus Celsius e converter para Fahrenheit, e aí ver quanto que é a variação entre esses dois valores, tá? Uma questão bem boa, bem rápida, bem direta. Quem estava lembrando dessa história da variação, né, que é 1,8, de 5 a 60, 55 graus Celsius, vezes 1,8 dá 99 graus Fahrenheit. Boa questão, bem direta, bem tranquila, né, gente? Aí nós tínhamos a sequência, a questão de número 82. A questão 82 é uma questão de eletrostática muito boa. Por quê? Porque aqui eles deram uma situação onde quem fez o intensivo de revisão aqui no Caxias ouviu um comentário que eu fiz em aula sobre análise da carga no campo elétrico. Eu comentava com a galera para tomar cuidado. Quando a gente joga uma carga, né, no campo elétrico, se eu jogar a favor da força elétrica, ela tende a ganhar velocidade, e se eu jogar contra a força elétrica, ela para e volta, né? E essa questão era exatamente isso. Uma carga elétrica, né, uma partícula, era jogada dentro do campo elétrico contra a ação da força elétrica e ela andava até parar. E queria saber qual era a distância que ela tinha de movimentação até parar. Isso era exatamente o que ele pedia. Aí o que a gente tinha que fazer aqui? Uma análise bem fácil. Trabalho igual a variação da energia cinética. Trabalho, força vezes deslocamento, igual a variação de energia cinética, que é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Como a carga, ela, a partir do repouso, né? Quer dizer, não a partir do repouso, ela parava, ela era arremessada com uma velocidade v e ela parava no fim do movimento. Então a energia cinética final era zero. Ficava só igual à energia cinética inicial. mv ao quadrado sobre 2, igual trabalho da força elétrica. Força elétrica vezes ΔS. E aí a força elétrica, Kq sobre d ao quadrado. Essa distância era exatamente o R, né? A distância, né, que ele se movimentou ali em relação ao centro do átomo, né, ao núcleo atômico. E aí a gente achava essa distância uma questão bem barbadinha, que não exigia nem da gente muito algebrismo. Era só pegar e isolar o R aqui, ó, e automaticamente nós achávamos a questão da movimentação. Barbada a questão, bem simplesinha. Tinha um ponto no meio do problema, na resolução das questões, do cálculo, que eu tinha que fazer uma lembrança, que é a distância da carga até o núcleo, é exatamente essa distância que ele está querendo questionar na prova. Então, uma questão direta, só que tinha um pouquinho de álgebra, mas bem simplória mesmo, tá, gente? Questão muito boa e bem formulada, mais uma questão na prova da EAR, muito boa mesmo, fechou? E o aluno aqui do Caxias foi presenteado porque nós comentamos exatamente isso na nossa revisão. Comentamos isso para um campo elétrico uniforme. Barbada. Aí na sequência, gente, nós temos a questão de conservação de energia mecânica. Essa questão de conservação da energia mecânica falava sobre dois corpos que eram abandonados da mesma altura e queria saber como é que elas atingiam o solo, né? Vale lembrar, gente, que a velocidade que elas atingem o chão não depende da massa, só depende da altura que elas vão cair. Dá para fazer isso por queda livre, né? V igual a raiz de 2 de h. Mesma altura, mesma velocidade. Porém, todavia, no entanto, existia uma diferença de energia quando os corpos batiam no chão. Por quê? Porque os corpos eles têm massas diferentes, né? E aí, se eu for fazer mv ao quadrado sobre 2, automaticamente velocidades iguais, mas massas diferentes, tá? Só que eu poderia aqui fazer de uma outra forma. Pelo princípio de conservação, a energia mecânica dos corpos lá em 10 metros é a mesma energia mecânica quando eles chegam no chão. Então, o que a gente faz de análise aqui? Calcula a energia mecânica para o corpo de 4 kg de uma altura 10, dava 400 joules.
Calcula a energia mecânica do corpo de 8 kg a 10 metros de altura, dava 800 joules. Então a gente teria aí uma diferença de energia por culpa da diferença de massa. E automaticamente eu, marcava a minha resposta correta. Barbada, gente? Baita questão, muito boa, muito curiosa, muito, como é que eu vou dizer? Muito peculiar, porque no mesmo assunto eles cobram duas coisas que podem ser avaliadas de formas diferentes, né? Energia e velocidade. Então, perfeita. Baita questão. Prova de arte tá de parabéns pelo nível da questão, né? E aí a gente tem a questão de número 84, uma questão básica de potência. É uma questão que a gente comenta isso muito no nosso curso. Prova de ar são questões básicas, diretas e retas. São questões que não fazem muito rodeio. Aqui eles queriam saber qual era a potência do motor elétrico que esse carro aqui teria para partir do repouso atingir velocidade de 108 km por hora em 4 segundos. O que a gente teria que fazer aqui? Trabalho igual a variação da energia cinética. Calcula o trabalho. Lembrando que tinha que passar a velocidade para metros por segundo, né? E aí depois que calcula o trabalho, divide pelo tempo, tá? Só que daí, gente, tinha um porém, tá? Eu ia achar um valor lá. Este valor, eu teria que tomar cuidado porque o valor que eu acho é em watts, mas eles estão pedindo em HP, né? O famoso horsepower. Só que eles dão aqui, né? Eu comentei com a galera do intensivo, né? Que, ó, galera, potência é em watts. Mas a prova pode pedir em HP, pode pedir em CV, o cavalo vapor. Porém, eles dão essas conversões. Tá aqui, gente, ó. Bem aqui a análise. Então, eu calculava a potência em watts e fazia uma regrinha de 3 para mim achar quantos HPs equivaliam à potência que a gente calculava daqui. Mais uma questão muito boa, uma questão sem rodeios, uma questão muito direta, com o cuidado de fazer a conversão dos 108 km por hora para metros por segundo. Beleza, gente? Na sequência, questão de número 85. Uma questão clássica de leis de Kepler, da terceira lei. E olha só um cuidado. Falava sobre dois planetas, Terra e Mercúrio, onde ele dizia que o raio de Mercúrio em torno do Sol é 40% do valor do raio médio da Terra em relação ao Sol. 40%, pode alguém pegar e colocar, 40% é 1/4. Não, 1 sobre 4 é 0,25, é 25%. 40% é 40 por 100, é 4 sobre 10. Então, gente, na terceira lei de Kepler, período da Terra ao quadrado sobre raio da Terra ao cubo, igual período de Mercúrio ao quadrado sobre raio de Mercúrio ao cubo, o raio de Mercúrio eu tinha que trocar por 4 sobre 10 vezes o raio da Terra, tá? E aí fazia minha álgebra para mim descobrir a relação entre o período da Terra em função do período do Mercúrio, tá? Muito tranquila a questão. Exigia da galera esse cuidado na hora de fazer essa álgebra por culpa dos expoentes. Então, boa questão, bem tranquila, um pouquinho de análise matemática aí, era muito cuidado, tá, gente? Na questão de número 86, uma questão, mais uma vez, clássica, direta e reta, da prova de ar. Porque eles davam um gráfico da velocidade do móvel B descrevendo o MRUV, esse aqui, né? Esse aqui descrevendo MRUV e esse aqui descrevendo MRU. Ele queria saber, no intervalo de 0 a 20 segundos, qual era a distância percorrida entre eles. Como é que a gente avalia essa distância percorrida? Pela área do gráfico. Então, a partir da área dos gráficos, Vasco, mas eles não deram a velocidade do A e a velocidade do B. Isso eles não me deram. Não tem problema, gente. Sem galho, né? Sem problema nenhum. Aqui, automaticamente, eu tinha essa comparação só pelas áreas das distâncias, e aí eu fazia toda uma álgebra aí para poder chegar nessa relação, né? É uma questão que pode até gerar um pouco de dúvida e que pode alguém entrar com recurso, talvez por culpa deles não darem as velocidades aqui, né? Eles não darem esses valores aqui. Só pelo desenho tem como me basear e dizer que a velocidade do B é o dobro do A, né? Então, por essa falta de detalhe, é uma questão que eles podem até anular. É uma questão que eles podem tranquilamente fazer esse recurso aí. Nós vamos ficar atentos para isso, tá, gente?
Na sequência, pessoal, questão de número 87. A questão 87 era uma questão que o mesmo objeto ele era colocado à mesma distância em duas lentes. Uma lente com foco de 32 centímetros e uma lente com foco de 30 centímetros. E aí eu tinha que automaticamente, nessa questão, fazer uma coisa que o aluno do curso Caxias fez durante a semana de intensivo. Na semana de intensivo, a gente resolveu algumas questões aqui da prova, né? E aí, automaticamente, uma delas foi de ótica. Por quê? Porque ótica é uma questão clássica, né? É uma questão clássica na prova. Calculava nas duas situações a distância do objeto em relação à lente. E aí, quando eu faço esse cálculo do objeto em relação à lente, automaticamente o que eu tenho que fazer? Nas duas análises, fazer uma comparação entre essas distâncias, porque ele pedia a distância entre a nova imagem e o objeto. Isso aí eu tinha que tomar cuidado. Eu calculava na primeira situação a distância do objeto, essa mesma distância com a nova lente, eu calculava a nova distância da imagem. Só que eles queriam saber a distância do objeto até a imagem. Não é a distância do objeto à lente, nem a distância da imagem à lente. A equação de Gauss nos dá essa possibilidade. Fechou? Então, uma boa questão, uma questão bem direta sobre a equação de Gauss e uma questão que o aluno Caxias lembrou porque a gente fez em aula algumas questões sobre essas lentes, esses espelhos, essa conjugação de imagens aí. Tá beleza, gente? Na sequência, pessoal, questão de número 88. Essa questão, muito boa, uma questão fantástica. Por quê? Porque eles dão um desenho de um circuito de resistores. E como que esses resistores estão ligados? Obviamente que pelo desenho aqui, gente, nós concluímos que esse resistor ligado em A e B, esse aqui também está ligado em A e B, esse aqui também está ligado em A e também está ligado em B, e aquele lá está ligado em A aqui e também está ligado em B. Então quer dizer que os quatro resistores estão em paralelo. Quando eu acho a minha resistência total, automaticamente eu tenho que lembrar que o valor da resistência tem que ser menor do que o menor dos resistores. Vai dar um valor abaixo de 1. E ele quer saber qual que é a corrente elétrica total. Com a resistência total, com a minha DDP, aplico lei de Ohm e acho tranquilamente a minha resposta nessa questão. Beleza, gente? Baita questão de circuitos, boa questão de resistores e uma questão sem muito rodeios, né? Mas aqui o aluno tinha que enxergar que era uma análise de resistores em paralelo. Boa questão, muito boa mesmo. Outra questão de circuitos vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Mas por enquanto, uma questão de lâmina de faces paralelas, né, gente? E essa questão aqui era uma questão bem simples. Em aula, nosso aluno fez comigo, no período de revisão, uma questão que aqui embaixo tinha uma reflexão, né? Pelo ângulo que eu tenho aqui embaixo, eu consigo descobrir o ângulo que eu tenho aqui, aplico lei de Snell e Descartes e automaticamente eu consigo descobrir o índice de refração no material que constitui a lâmina. Baita questão, boa questão. Lembrando que das alternativas eu já eliminava qual? Letra A, porque letra A, 1,5 é 0,5, menor do que 1. Não tem como dar esse valor aí. Beleza, gente? Aí, pessoal, questão de número 90. Uma questão que a gente tem de MHS, né? E essa questão de MHS, eles querem saber quanto que é a força centrípeta necessária para o corpo em MCU descrever MHS. Força centrípeta, a gente faz massa vezes aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, angular ao quadrado, vezes o raio. O raio estava aqui e aqui estava a angular. E aí a massa tá lá, ó. Então uma questão muito prática, muito direta, muito reta, de resolução, só tirar os dados, aplicar na equação e ponto final. Barbada, né? Boa questão. Aí, gente, questão de número 21, nós temos aqui uma questão de queda livre, né?
E depois, questão de queda livre, a gente tem aqui uma questão de lançamento horizontal. E aí, o que eu tinha que fazer? Aqui era uma questão que queria, na verdade, estava questionando esse deslocamento X aqui, né? Cobrava exatamente isso. Para mim fazer essa questão do deslocamento X, eu poderia também dar uma ajeitadinha aqui e fazer essa análise, né? E quando ele fala que o coeficiente de restituição é 1, a velocidade que o corpo bate aqui é a mesma velocidade que ele é arremessado aqui. É exatamente a mesma. E aí, automaticamente, o que eu fazia? Fazia uma álgebrazinha bem curtinha para mim poder descobrir quanto é que era esse deslocamento Δx. E estava pronto, estava resolvida a questão. Boa, muito boa a questão. Muito simples também. Não era uma questão que ia necessitar tanta álgebra assim, do aluno para poder resolver o problema. Mas tinha que fazer essas duas análises. Conservação de energia aqui, né? E aí, automaticamente, essa velocidade em função da altura, raiz de 2 de h, conservação da quantidade de movimento, e aí avaliava o lançamento horizontal. Baita questão, muito boa. Na sequência, gente, questão de número 92. A questão de número 92 era uma questão sobre transmissão de MCU, né? Eu tinha que aplicar transmissão por correia entre a coroa e a catraca, e depois transmissão por eixo entre a catraca e a roda, né? E essa questão bem simplória, porque eu tinha que lembrar na transmissão de correia como é que a frequência ela relaciona a partir do raio e automaticamente aqui, ó, fazer essa análise da transmissão por eixo, que frequência e período são iguais. Então, uma boa de uma questão bem simples, né, bem fácil, que não tinha muito rodeio para resolver ela. E aí nós temos a questão de número 93, que era uma questão onde a força magnética fazia papel de força centrípeta. E aí essa questão onde a força magnética faz papel de centrípeta, eu abro força magnética B, V, Q, seno de θ, e abro a força centrípeta em massa angular ao quadrado vezes o raio. E a angular a gente abre ela em 2πr sobre T, resolve o nosso problema e acha a relação carga por massa, que foi o que ele pediu ali. Então uma questão bem tranquila, uma questão bem direta também. Só que eu tinha que me lembrar disso, de abrir na mesma questão onde eu tinha força centrípeta igual a força magnética, abrir a angular em função do MCU, 2πr sobre T. Então uma questão muito prática, muito tranquila de resolução, só que porém fazer com calma, porque eu tinha aí um cálculozinho a desenvolver, né, gente? Aí nós tínhamos a questão de número 94. A questão de número 94, princípio de conservação da quantidade de movimento, né? Essa questão do princípio de conservação da quantidade de movimento, a gente faria uma análise vetorial, né? Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Aí a gente faz Pitágoras, né? Quantidade de movimento do A ao quadrado, mais quantidade de movimento do B ao quadrado, igual a quantidade de movimento do B antes ao quadrado. Fechou? Então uma questão que não tinha aparecido aí na prova da EAR, é uma questão que em outros concursos militares a gente acha, mas uma questão que tinha uma análise vetorial e, óbvio, vetores tinham que aparecer na prova, nem se fosse uma questão de vetores, mas caiu aplicado no princípio da conservação da quantidade de movimento. Tranquilo, gente? Aí, para finalizar, nós tínhamos a questão de número 95, que era uma questão de circuitos elétricos, né? E aí, o que eles queriam que a gente avaliasse? Assinale a alternativa que indica corretamente o que ocorrerá com a indicação do perímetro do voltímetro no circuito a seguir, a partir do momento que foi feita uma ligação entre os pontos A e B, quer dizer, daqui até aqui, por meio de um condutor ideal. Quando eu faço essa ligação, eu tenho que tomar cuidado do tipo de curto-circuito que eu possa vir a ter. E esse é o cuidado, eu tenho que avaliar quem é que vai funcionar. Quando eu ligo de A até B, o que eu vou ter aqui, gente? Automaticamente eu não vou ter um curto-circuito. Por quê? Porque eu tenho N caminhos com resistores, então esse caminho de N resistores eu tenho que rever quais os que vão continuar funcionando
que tipo de ligação eu vou ter, série paralelo, para mim ver se a resistência ela aumenta, se a resistência diminui, se a corrente elétrica aumenta, se a corrente elétrica diminui. E aí eu faço a minha interpretação do problema. Tranquilo, gente? Fechou? Aí, agora sim finalizamos? Quase. Na questão 96, era uma questão de força magnética entre condutores. É uma questão bem básica, onde a gente tinha, né? Só que aplicar a equação μ0 sobre 2π, I1 vezes I2, né? Isso, I1 vezes I2, dividido pela distância entre os condutores vezes o comprimento. E eles queriam que a força magnética ela fosse quadruplicada. Para a força magnética ser quadruplicada, produto das correntes. Eu tinha que multiplicar essas correntes e o resultado dela tinha que ser 4 para quadruplicar. Então, automaticamente, eu tinha que ver quais as alternativas. Quando eu multiplico, vai dar 4 vezes a força magnética. Cuidado, porque muita gente se atracou na letra B. Ele quer saber o que tem que ser feito com a corrente em cada fio. Não é a corrente de um dos fios apenas. Tá, gente? Encerramos, então, nossos comentários sobre a prova. Fico agradecido pela companhia de vocês e quero dizer que o nosso aluno que fez intensivo aqui está bem tranquilo, porque foi uma prova muito bem resolvida, uma prova muito bem feita e uma prova que várias questões no próprio intensivo, que apesar de ser curto, a gente consegue resolver alguns problemas para o aluno aí. Tá beleza? Um forte abraço para vocês, bons estudos, até mais, tchau, tchau, fui.